Então olha só, gente, o medo é o que te paralisa, o medo é o que te trava. Então o que te impede de viver o teu propósito, viver o teu potencial, é o medo. E a pergunta que eu quero te fazer hoje, a clareza que eu quero te trazer hoje aqui com perguntas é o seguinte: qual medo você tem? O que é o medo para você? Eu quero te falar que existem alguns tipos de medo, tá bom? Existe o medo fisiológico, que é o medo bom, e tem o medo ruim, que é o medo emocional. O medo fisiológico é aquele medo que você vai perto de um parapeito, te dá aquele frio na barriga. Ai meu Deus do céu, e se eu cair daqui, e se eu morrer? Não é? E aí esse medo faz com que você coloque uma grade de proteção. Se você vai saltar de paraquedas, esse medo é bom porque você coloca 2 paraquedas se um não funcionar. Esse medo é importante, esse medo ele é para salvar a sua vida, certo? E aí ele vai mudar o seu corpo quimicamente, você vai ter mais força, você vai ter mais velocidade. Então esse medo é bom, certo? Só que o medo emocional, esse é o vilão. Ele te impede de você alcançar os resultados que tanto você deseja. Então olha só, gente, nós estamos fazendo essa série aqui, estourando a bolha, e você que está vivendo dentro de uma bolha, com recursos limitados, com ideias limitadas, com relacionamentos limitados, você sente que você está sem recursos. Recursos de pessoas, recursos de ideias, recursos de estrutura. Mas para você estourar a bolha, você precisa vencer o medo. É o medo que te faz ficar dentro da bolha. Porque queira ou não, aí é confortável para você. Só que o seu sucesso, o seu propósito vai estar fora da bolha, você vai precisar romper ela. E eu sei que o medo te paralisa. Então se você nasceu para ser um grande líder, nasceu para ser um grande empreendedor, você vai precisar romper com o medo. E nos meus treinamentos, nos meus cursos, nas minhas mentorias, o que eu mais lido, as pessoas acham assim: Rafael, você traz técnica de comunicação para as pessoas falarem bem, né? Isso é só a pontinha do iceberg. O desafio maior que eu lido com as pessoas é o medo. E o que tem por trás desse medo? É isso que a gente pode entender hoje aqui. Às vezes a gente põe outros nomes para o medo. Porque você falar que você é uma pessoa medrosa é feio, não é? Ah, eu sou medroso. É feio você falar. A pessoa que tem medo de falar em público, por exemplo. Sabia que um dos maiores medos do ser humano é o medo de falar em público? Medo de se expor, medo de falar em frente às câmeras. Só que quando você fala que você tem medo... Ah, eu sou medroso. É feio você falar isso, a sociedade não aceita, né? Mas olha só, você falar que é tímido, a sociedade te aceita. Até um pai fala: Meu filho é tímido, por isso ele não fala muito. Meu filho tem vergonha. Você pode falar que você tem vergonha, não é? Vergonha a sociedade até aceita. Mas a vergonha é a maquiagem do medo. O que na verdade uma pessoa que tem vergonha, ela tem medo. E quais são esses medos? Eu vou falar alguns para você. Medo de errar. Medo da falha, não é? Medo de não corresponder às expectativas das outras pessoas. Esses são alguns dos medos que as pessoas que querem falar em público, que entenderam que é importante falar em público, não falam. Falam só no seu mundinho, só dentro da sua bolha. Coragem é o antídoto do medo, hein? Você teria coragem de falar algum medo que você tem? Ou que você já teve e você superou? E se você superou, eu queria que você compartilhasse comigo como é que você fez para superar. Qual é o seu medo? Eu quero te falar uma coisa hoje. Você não foi criado para viver com esse medo. Imagine que você é um barquinho, só que você tem uma âncora que está lá no fundo do mar. Você é esse barco andando com a âncora lá embaixo. Tem muita gente que recebeu o rótulo de ser perfeito. E aí a pessoa que foi perfeito em casa, pelo simples fato dela sair no mundo e ela poder ficar em segundo lugar, ou talvez não ser tão perfeitinho ou perfeitinha assim, sabe o que essa pessoa faz? Ela nem tenta. Muita gente tem medo de errar porque tem medo de não atender as expectativas da outra pessoa. Poxa vida, o que vão achar de mim? E se eu cometer uma gafe? E se eu falar algo que eu não devia? E se eu falar algo que eu não tenho tanta certeza desse assunto? E se eu colocar isso pra fora, o que as pessoas vão achar de mim? Vai colocar em risco a minha reputação. Por isso eu nem tento. O medo de falar em público é também o medo de falhar diante das outras pessoas. Será que eu vou ser julgado? E aí eu quero falar um negócio muito pesado, mas muitos de nós não queremos errar. Pega essa, por uma vaidade. Como assim, velho? Eu não sou vaidoso. Será? O que o vaidoso quer? O vaidoso ele quer aplauso, o vaidoso ele quer reconhecimento, o vaidoso ele quer a confirmação de que ele está fazendo tudo certo. É ou não é? Então, quando eu não me predisponho a errar, eu estou alimentando essa vaidade. O vaidoso quer o tempo todo alimentar os seus acertos.
Só que quando a gente só acerta, a gente não aprende algo novo. A gente só confirma o que a gente sabia. Eu acertei, eu direcionei para esse lado e acertei. Eu não aprendi nada novo, porque se eu já decidi direcionar para esse lado e eu acertei, significa que eu já sabia. Só há aprendizagem e aprendizado no erro. Então olha só, eu quero te encorajar hoje a errar. E quando tiver um erro, você teve um ganho. Qual foi o ganho? Foi o aprendizado. Se você estiver acertando em tudo, não estou falando assim, eu sou um abençoado, tudo tá bom na minha vida, não é nada disso. Mas todas as tentativas que você faz no seu negócio, todas elas, se todas elas estão dando certo, fique com a luzinha amarela ligada. Porque pode ser que você esteja vivendo dentro de uma bolha. Como assim, Rafael? Ah, minha lojinha tem 10 produtos, eu vendo todo mês os 10 produtos. Olha só, estou fazendo tudo certo. Então será que a sua loja seria uma loja só de 10 produtos? Será que sua zona de conforto não está muito pequenininha? Será que, já que você está acertando tanto com 10 produtos, e se você dobrasse para 20? E se você multiplicasse por 10, esses 10 viraria 100 produtos? Será que você não está muito confortável nessa situação de acerto? A vida incrível que você quer, a vida extraordinária que você quer, a empresa incrível que você quer alcançar, a sua carreira, ela vai estar hoje fora da sua zona de conforto, fora da sua bolha. Então veja bem, errar é importante. Errar é importante nesse seu processo de crescimento. E até que ponto você vai deixar de fazer as coisas para atender às expectativas de outras pessoas?